nossa abordagem no documentário vai ser da dublagem como um instrumento de acessibilidade mesmo. A gente falou com deficientes visuais, falou com pessoas que têm baixa visão, Pessoas que não sabem ler. com analfabetos funcionais, com analfabetos mesmo, com criança, em processo de alfabetização e crianças completamente não alfabetizadas, enfim. Como é que vocês veem? Vocês veem a dublagem como uma ferramenta de acessibilidade? Mas olha, sem dúvida, hoje em dia existe até um tipo de dublagem acompanhada de uma descrição de cenas. Como é que chama isso? Audiodescrição. Audiodescrição, que é justamente para deficiente visual. Sim, tanto a dublagem quanto a legenda, elas são de acessibilidade, né? Você precisa ter as duas formas, porque eu e você, a gente pode escolher, eu gosto assim, eu gosto assado, hoje eu quero ver dublado, hoje eu quero ver legendado. Mas há uma parcela grande da população que só pode acompanhar se estiver ou dublado ou legendado. O surdo-mudo não faz nada com o filme dublado, o cego não faz nada com o filme legendado. Então você tem que dar as opções. A dublagem e a legenda são rampa de acesso para o cadeirante, elas devem existir. Teve um caso no Cinemark do Rio, que uma surda-muda foi assistir o Shrek, só tinha dublado. Foi assistir Meu Malvado Favorito, só tinha dublado. Botou no pau e ganhou. Porque ela não tem direito a ir ao cinema. Então você tem que dar a opção legendada, tem que dar a opção dublada e tem que dar a opção original. E você na tua casa decide como você quer ver. Você veja Você que está na pagando televisão, por isso. na televisão existe o closed caption, Exato. que é justamente para o surdo-mudo. E posso falar isso? Vocês têm essa preocupação social na hora de fazer a tradução mesmo, de fazer a adaptação, de Como seria como essa? é que é feito? Em questão de vocabulário mesmo, de como é que isso é feito? Não, o que deve existir, eu sou tradutor também, então o que deve existir quando se faz uma tradução é ser fiel ao original. Nós não estamos mudando uma obra de arte, por exemplo, que foi feita para a elite, para ser entendida pelos marginais, pelos coitadinhos. Não. O que está lá a gente tem que traduzir do jeito que foi feito. A gente não pode adaptar essas coisas. Você tem que trazer para cá o que foi feito no original. Exatamente isso. A gente não pode interferir na obra original. Por isso, eu fico louco da vida quando eles mudam um palavrão por uma outra palavra qualquer, só porque palavrão a tradicional família brasileira não pode ouvir no recesso de seu lar, tá? Porque aí sim você está interferindo na obra. A nossa missão não é interferir na obra, né? Muito pelo contrário, é trazê-la para o brasileiro. É uma versão brasileira, mas ela tem que ser original, fiel ao filme, né? Inclusive foi na dublagem que eu aprendi que existe uma droga que se chama merda, né? É uma Porque droga? É uma droga, porque frequentemente aparece merda e eles mandam mudar para droga. Então deve ser o nome da droga, né? É provável. E aí a gente queria saber se vocês têm dados assim mesmo de dublagem para passar pra gente. Que tipo de dado? Quantidade de coisas que são feitas dubladas ou não aqui. Você tem dado, pai? Não, mas eu tenho andado muito. Sobre quantidade de produtos dublados? Não, e isso existe mais com as empresas, né? Isso a gente não tem acesso. A gente tem acesso àquilo que a gente faz. De repente você diz, hoje eu não dublei nada. Ou então, hoje eu dublei o dia todo. Mas tem sido... A dublagem tem tido cada vez mais saída, assim. A gente tem dublado cada vez mais. Cada dia mais estúdios aparecem. Tem tido muito trabalho de dublagem, efetivamente. Né? Quando eu comecei, deviam ter 5 estúdios em cada cidade. Hoje tem mais de 20 em cada cidade. Então temos trabalhado muito, sem dúvida. Né? A dublagem tem se popularizado cada vez mais. Você não encontrava até outro dia, filme no cinema dublado que não fosse filme infantil. Hoje você encontra filmes adultos dublados no cinema. Né? Então tem aumentado muito. Segundo pesquisas das TVs a cabo, na classe A, mais de 60% tem preferência pelo produto dublado. Na classe C e D, isso vai beirar 90%. Né?
E veja que a classe A é aquela classe fresca, que provavelmente sabe inglês, né? Vai E para só os vê Estados filme Unidos americano. frequentemente, né? E deveria preferir o filme no original. Para nem olhar a legenda, só ver o filme. Eles Isso. entendem tudo, né? Mas só vai ver filme americano, né? Claro, Claro, claro. não faz filme em outro lugar do mundo nunca. E aí, falando sobre isso, vocês fazem algum tipo de trabalho de... Como é que chama isso? Quando você refaz o áudio em português do filme? Esqueci o nome disso. Vocês fazem esse tipo de coisa ou é só Você dublagem? refaz o áudio? Como assim? Não, talvez eu esteja se referindo à ME. É isso. Você fazia muito isso nos anos 80, né? Isso, porque isso é feito quando o filme não é acompanhado da ME. Tá? Então aí tem que ser refeito, porque senão o filme vai ficar mudinho só com as falas, só com o diálogo. O filme vem com duas pistas. Uma pista de vozes e uma pista de ME, músicas e efeitos. A freada do carro, o latido do cachorro, o barulho do avião, a palma. Isso está na ME. E as vozes serão substituídas por outra pista de vozes em português. Misturada com esta ME, a gente tem um produto novo. Então isso em geralmente português. acontece com filmes muito antigos. Tá? Então nesse caso aí, até há pouco tempo existia até aquela duplinha, um rapaz de cor e um branco, e os dois andavam nos estúdios e eles se ofereciam para fazer a ME. Então o trabalho deles é fazer ME. E a ME é feita como era no radioteatro. O cara fazia os barulhos mesmo, com 2 pedaços de coco ele fazia o andar do cavalo, com um lápis numa folha de papel ele faz o portão rangendo e tal. Tinha estúdio, eu lembro na Herbert Richards, tinha um estúdio com várias coisinhas, assim, parecia uma zona no estúdio. Mas era com aquelas coisas que ele ia fazendo o ruído do filme. Então ele ia assistindo o filme e fazendo o passo do cara. Então tinha pedras, tinha areia, tinha terra. Água. Conforme o lugar onde o ator estava pisando, eles pisavam ali para fazer os passos. Mas hoje não. Hoje com a tecnologia você tem diversos sons diferentes que você monta no computador. Acho que é isso. Alguém alguma pergunta? Acho que eles poderiam falar um pouco das coisas que eles já fizeram, né? A gente vai fazer isso quando estiver de pé. De pé. A gente vai fazer. Ah, Você acha melhor ou acha melhor fazer assim? tem uma pergunta, deixa eu só... Por Hermes, como que é pra você hoje em dia o que a dublagem e o que te levou, obviamente, seu pai? Como que foi pra você seguir esses mesmos passos do seu pai? O que a dublagem hoje representa? Se não fosse a dublagem, que outra... Sabe Deus. Você ia ser mascate, filho, no mínimo, né? Sei nem o que é, pai. Ambulante, claro. Comecei a dublar muito novo, muito pequeno, porque eu estava perto, precisavam de uma criança, eu tinha 10 anos na época. Não, e ele desde pequenininho dizia, eu quero ser ator, quero ser ator, quero ser ator. Não lembro disso, não. Aliás, falava artista. Autista, dizia. Eu ouvia dizer, não, o cara é autista e repetia. E aí eu comecei a trabalhar com dublagem meio por acaso, e porque era fácil, eu estava perto, dava uma grana e era importante aquela grana na época. Mas eu decidi ser ator de fato e trabalhar com isso para valer a partir dos meus 15 anos, 14, 15 anos, comecei a fazer teatro. Ali eu decidi que eu queria ser ator. Mas a dublagem sempre me garantiu. Todo mês tinha, todo mês, desde os meus 10 anos de idade. Então, ela é fundamental na minha vida, né? Hoje ela é o maior diferencial que eu tenho. Eu estou com 38 anos, tenho 28 de dublagem. Então, eu estou numa área em que eu entendo muito disso e consigo hoje. Eu tenho um estúdio nisso, hoje eu especializo pessoas nessa área para dar um caminho que foi não sei se minha tábua de salvação, porque eu não sei o que eu seria independente da dublagem, mas hoje eu preparo atores na dublagem, atores de teatro que não conseguem ganhar dinheiro no teatro, a dublagem é uma ótima saída para esse cara. E então, quando eu encontro meus amigos atores trabalhando em restaurante ou em loja de sapato, eu falo, cara, vai dublar, vai trabalhar com a sua profissão, vai ganhar dinheiro na sua profissão, por que não? Então, é uma forma de dar acesso aos meus colegas atores para que eles vivam da sua profissão. Acho que isso que a dublagem faz por mim. Me permite viver da minha profissão. Isso é fundamental. Lembrando que durante muito tempo os atores de teatro não aceitavam a dublagem.
Para eles era uma sub-arte. No início, quem fazia dublagem eram os atores de rádio, eram os radiatores que faziam aquelas novelas ao vivo. Mas agora, atualmente, o pessoal está procurando dublagem. Como que surgiu a dublagem na sua vida, na vida do senhor, e como o senhor vê as diferenças de antes da dublagem, né? Quando o senhor começou atualmente, e como que é ver o seu filho hoje em dia dublando, e vocês terem dublado juntos, o que significa isso pro senhor? Vocês vejam a educação desse moço que chama um garoto como eu de senhor. É incrível. Mas acontece o seguinte, eu na realidade eu queria ser professor de português. Eu ia ser professor de literatura. Até hoje eu sou apaixonado por literatura brasileira, né? Mas aí eu fazia teatro amador. Um dia me convidaram para participar de um teste de teatro. Eu falei, eu vou assistir. E eu assisti. No fim, o Morris falou que estava fazendo o teste. Falou, faz o teste para mim. Eu preciso de gente grande que tem muito soldado. Eu falei, não, mas eu só vim assistir. Não, mas faz o teste. Eu fiz o teste. Ele falou, volta amanhã. E depois de 15 dias ele me disse, vai assinar contrato. Aí mudou minha vida. Aí eu tive que abandonar a ideia de ser professor de português e comecei a fazer teatro. Aí conheci duas pessoas que eram do ramo da dublagem, Older Casarré e Helena Samara, dois grandes dubladores, infelizmente já falecidos, e eles me levaram para fazer dublagem. E aí eu fui ficando, e como eu acabei me apegando também à tradução, eu estava de alguma forma dentro daquilo que eu gostava de fazer, que era mexer com coisas escritas. E fui ficando. Aí esses moleques apareceram, né? Quiseram dublar também. E é uma felicidade, é uma alegria, é um orgulho muito grande hoje ver que ele está aqui, que ele dubla comigo e que quando ele me dirige muito melhor do que eu já o dirigi. É isso.